Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Eu fiquei pensando como abordar a questão da revitalização do centro, porque você é um campo bastante amplo, você tem vieses bastante diversos, desde a questão social, que é um problema drástico da nossa cidade, até problemas de reurbanismo, né? Enfim, vamos lá, vou comentar um pouco a respeito. Eu propus começar com esta visão da cidade de São Paulo, para a gente ter um conhecimento um pouco mais amplo, né, do que é a cidade. Claro, todos são corretores aqui de São Paulo, a maioria. Tem alguns santistas aqui, mas, enfim. Mas é sempre bom comentar um pouco a respeito da cidade como um todo. E eu gostaria de fazer algumas considerações importantes. A cidade ela tem alguns limitantes de crescimento. Ela, para o lado sul e para o lado norte, o sul aqui passando aproximadamente na cabeceira aí da represa de Guarapiranga, vem por aqui, e no norte passando no pé da Serra da Cantareira. Nós temos as regiões de proteção dos mananciais. Então, o crescimento norte-sul acaba ficando limitado. E o grande crescimento deve acontecer no sentido leste-oeste. E o focinho do cachorro, o nosso município tem um formato de um cachorro. Aqui as orelhas vêm para cima, né? E aqui, que é o focinho do cachorrinho, é a zona leste, onde existe a maior chance de crescimento, ainda com muitos terrenos e sem problema da proteção dos mananciais. Outro ponto importante da nossa cidade eu costumo comentar que São Paulo, eu conto uma breve história da cidade de São Paulo, começando em 1868, quando é inaugurado a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, que tem o objetivo de levar os grãos do interior para o Porto de Santos. E ela ocorre justamente esta é a linha da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, ok? E com o advento da Estrada de Ferro, 868 é a Santos-Jundiaí, 10 anos depois a Sorocabana, e alguns anos depois a Central do Brasil. Por que é importante citar a Estrada de Ferro? Porque tudo começa a ocorrer, a mudança, a primeira requalificação do centro da cidade de São Paulo, começa justamente com o impulso provocado pela Estrada de Ferro, no sentido de levar a criação do entreposto que a cidade de São Paulo passou a ter com o advento da Estrada de Ferro. Surgem também ao longo da estrada, e no entorno da Estrada de Ferro, os primeiros armazéns, depósitos, como o entreposto, e depois as primeiras indústrias na região do Brás, da Moca. Ocorrem também fomentos de empregos e de aumento da população significativamente. Só para ter uma ideia, em 1868, 1870, a população da cidade de São Paulo girava em torno de 20 a 30 mil habitantes. Em 1901, quando a Estação da Luz ficou concluída como ela é hoje, já havia uma Estação da Luz anterior, foi derrubada e os ingleses fizeram esta que está aí. Foi inaugurada em 1901 e lá, nessa oportunidade, a cidade já tinha 250 mil habitantes.
só fazendo um resumo mais próximo, em 1950 eram 2,5 milhões. E hoje nós estamos próximos, um pouco acima de 11 milhões de habitantes. É uma densidade, um crescimento muito veloz e de muito difícil acompanhamento da legislação de uso e ocupação do solo, que tenta ordenar a nossa cidade. E a primeira lei nesta linha é de 1972. Bom, eu citei aqui também, já colocamos aqui o Rodoanel, né? O Oeste funcionando, hoje o Sul também, e o Leste em processo de início de obras. Já foi feita a concorrência e já tem ganhador, enfim, já estão tocando aí o princípio das obras do setor leste. E hoje você tem uma alternativa que liga a região aqui da Anchieta, de Mauá, a Jacu-Pêssego. Então, hoje você tem um mini rodoanel aí ligando o lado leste, né? Bom, outra informação são as marginais da cidade, né? Que hoje criam um perímetro do centro expandido da cidade, que é exatamente o perímetro do rodízio de automóveis. E dentro desse centro expandido, nós temos então o centro da cidade de São Paulo. E eu gostaria de ainda lembrar que a cidade de São Paulo, é curioso que ela chegam à cidade 10 rodovias. Entre elas, a Dutra e BR-116, federal, e a Fernão Dias, federal, também. As outras são todas estaduais e são tidas como... elas são classificadas, as outras 7, são classificadas como as melhores rodovias do país, né? Eu disse 7, mas são 6. Nós temos ainda uma outra rodovia menor, que é a Estrada Velha de Campinas, que é a única que estaria fora desse segmento de estrada modelo, né? Bom, isso tudo acarretou esse grande desenvolvimento que a cidade passou por todos esses anos. E agora, nos últimos 10 anos, a última década, o IBGE apostava que a cidade, que estava com um crescimento de 0,8% ao ano, fosse cair para 0,65% aproximadamente, ou 0,6%, que aparentemente baixo. Quando a gente multiplica 0,6, quando a gente multiplica 0,6 sobre 11 milhões, nós temos aí 66 mil habitantes por ano ingressando, né, na cidade. E a surpresa do IBGE é que ficou em 0,78 aproximadamente. Então, provavelmente nós estamos vivendo um princípio, será sempre de pouca velocidade, mas um princípio de recuperação. Nós estamos voltando a receber um número expressivo de pessoas que estão retornando. Muita gente saiu da cidade de São Paulo nos últimos 20 anos, foram morar fora de São Paulo, fazer uma vida com uma qualidade de vida melhor, principalmente para os seus familiares. Os filhos cresceram e alguns deles estão voltando. E esse movimento parece que está realmente havendo um regresso, mas uma volta mais ou menos pré-concebida. Quer dizer,
Não é à toa, não é? As pessoas estão voltando por quê, né? Mas vamos adiante. Isso aqui é uma planta, então, de São Paulo, em 1810. E só para ter uma ideia do movimento da cidade no sentido de crescimento, né? Nós temos aí o Tamanduateí acima, né? Ele tinha uma configuração um pouco diferente do que a gente conhece, mas o rio Anhangabaú, que é onde tem o vale, né? Ele está bem evidente, e ele foi totalmente reciclado, quer dizer, ele foi canalizado e virou retificado, virou praticamente uma reta, né? E isso mostra um pouco os nossos problemas de inundações que a cidade vive. Veja que não aparece o Tietê, que estaria mais ou menos por aqui, né? Bom, vou aqui um pouco adiante. 1872, a área urbanizada em vermelho e o posicionamento de alguns bairros do centro, da República, da Sé, Brás, só para olhar um pouco o que é o centro da cidade. Na verdade, o centro ele envolve os dois distritos, República e Sé, basicamente. Aqui uma planta mais recente, 1905, aí já podemos ver o rio Tietê aqui em cima, né? Com o seu traçado bastante sinuoso, e esse é um dos motivos das enchentes, né? E eu costumo comentar que uma das enchentes aí por volta de 1895, aproximadamente, final do século retrasado, ocorreu daquelas enchentes normais do Tietê, e as águas atravessaram toda a região, inclusive passaram sobre os trilhos das ferrovias e atingiram até mesmo o Campos Elíseos, que já era o primeiro bairro planejado da cidade, uma cópia dos Campos Elíseos próximos a Paris, né? E o curioso é que aí vem o primeiro lance, que eu digo, de marketing imobiliário na cidade de São Paulo. Campos Elíseos era um bairro planejado, entretanto não tinha saneamento. Então, um cidadão, olhando essa situação, sendo proprietário das terras acima, em direção à Paulista, lançou Higienópolis, cidade da higiene, ou era o primeiro loteamento, primeiro bairro planejado com saneamento. E então, um pouco da história do nosso bairro aqui vizinho, né, que é Higienópolis, e o crescimento se deu em direção à Paulista, depois atravessou, veio a companhia City, fez os empreendimentos dela, que são referências até hoje, e tão preocupado com o tipo de ocupação que aconteceria sobre os seus terrenos, criou um master plan, criou um plano diretor de ocupação que acabou sendo incorporado pela primeira lei de zoneamento em 72. Face à sua qualidade de plano, de proteção, é muito importante, quer dizer, quando você muda para um determinado bairro novo, novo loteamento, é muito importante que o cidadão saiba o que vai acontecer no seu vizinho. Então, a companhia City criou este master plan, esse plano diretor privado, e você tinha certeza que não poderia ter, por exemplo, um comerciante ao seu lado, uma indústria. E isso foi um dos fatores que valorizaram expressivamente, por exemplo, o Jardim América, mas quase todos os empreendimentos dela,
da Companhia City passam por um processo de valorização expressivo comparado com seus vizinhos. E alguns outros empreendimentos, por exemplo, o Jardim Europa, já é uma cópia do Jardim América, feito por outro loteador. Aqui ainda a área urbanizada de 82 a 1914, alguns pontos de referência interessantes, o Ibirapuera, né? Ainda a mesma mancha lá da região central, pedaço do Brás aqui, né? Enfim. E aqui eu tenho as subprefeituras e os distritos, olhando para esse... Toda hora eu pego o mouse aqui, querendo marcar os pontos aqui. Mas o 9 é a região central, envolvendo aí os dois distritos, a Sé e a República. Eu tenho um problema de, vocês devem ter percebido, de não conseguir manter fixo. Parece essa doença, como é que chama? Parkinson. É parecido, viu? Mas não é Parkinson, diz o médico, né? Bom, enfim, isso é importante porque eu acredito que todos os bons, as pessoas que pensam a cidade, que imaginam como proceder para fazer a requalificação do centro da cidade, não deveriam se prender especificamente à República e à Sé. Eles deveriam ir um pouco além, cada vez que se pensasse em centro da cidade, atingir as franjas da Liberdade, as franjas do Bom Retiro, as franjas do Paris e mesmo do Brás. O Brás é um bairro que, em função da sua vocação inicial industrial, tem uma quantidade muito grande de construções antigas industriais que mereceriam passar por um repensamento mais cuidadoso, no sentido de estimular, sim, o retrofit de construções industriais para o segmento habitacional, transformar a indústria em habitação, principalmente aquelas que têm uma certa verticalização. Esse é um processo bem interessante e não precisamos ir muito distante do Brasil, aqui, das cidades. Em Montevidéu, por exemplo, tem lá na sua região do mercado, que seria uma região parecida com o nosso mercado aqui, eles retrofitaram. Eu olhei 2 retrofits caminhando, um deles já estava, de fato, concluído. Era uma cervejaria que tinha o centro, era uma quadra inteira, e o centro da indústria era uma área aberta. Fizeram um parque com playground e todas as frentes eram verticalizadas em 3 pavimentos. E eles fizeram, então, ali essa ocupação residencial. Foi um negócio muito interessante e concluído. Essa obra já estava concluída e eu tive a oportunidade de conversar com alguns moradores e perguntei: você gosta de morar aqui? E o sujeito falou: aqui é espetacular, nós estamos dentro da cidade, dentro da região central, minha família, os filhos, crianças brincam aqui com segurança, porque eles não têm que sair fora do empreendimento. E o preço foi bastante interessante, porque, enfim... E ao lado, não muito distante, eu vi uma indústria de alpargatas, não tão vertical como esta aqui, da nossa alpargatas aqui na região central, que virou universidade, mas
uma obra também, esta sim, estava andando. Então, eles estavam lançando o empreendimento dentro da Alpargatas, e eu fui lá no sábado e tinha uma fila. Era feriado, curiosamente, e havia uma fila de 100 pessoas, mais ou menos, que eram prováveis compradores. Esse empreendimento já está pronto, totalmente habitado, e é bastante interessante, vale a pena, se vocês tiverem oportunidade. O Uruguai é aqui do lado, é fácil de olhar. Outro, nessa linha de pensamento, existe o Porto Madeira, em Buenos Aires, que muita gente aqui já conhece, provavelmente. Bom, vamos adiante. Aqui é um zoom para o centro, o centro de verdade, né? E aí é que a gente começa a perceber algumas alterações significativas na região do centro, especialmente pela presença das universidades. A universidade traz uma animação bastante interessante até 11 horas da noite, uma coisa que não havia. Depois das 6 horas, fechavam-se as portas, e você tinha uma situação meio tenebrosa. Quer dizer, algumas pessoas vinham aqui assistir uma peça de teatro no Teatro Municipal ou na Sala São Paulo, mas vinha com muito receio. Vinha e vem, né? Até hoje, com receio de ser assaltado, esse tipo de coisa. E nós temos um outro problema da cidade, que é a questão da segurança. Eu tenho conversado muito com o Marco Antônio, do Vivo Centro, vocês com certeza conhecem, e até mesmo com o atual presidente do Vivo Centro, que é o Henrique Meirelles, ex-Banco Central. E a situação é a seguinte, quer dizer, mas Pompeia, existe segurança. A cidade hoje tem um número muito grande de policiais, e se você reparar, preste atenção que você vai ver que sempre tem um par de guardas caminhando pela rua. Falei, olha, talvez isso possa existir, mas o que não acontece é que a pessoa não se sente segura. Então, não basta ter segurança. As pessoas que passam pela cidade precisam ter a sensação de segurança, que é uma coisa que você só muda com o tempo e com muita presença da polícia, e, enfim. E se vocês olharem os números policiais, vão ver que houve uma redução de crimes bastante expressiva. Bom, então aqui eu procurei destacar alguns pontos importantes que esse retrofit, essa reciclagem, requalificação, são vários recuperar, né? Então, recuperar áreas degradadas, alavancar a economia da região, promover a inclusão social. Essa é uma questão muito importante, porque normalmente quando você melhora o espaço público, o espaço urbano, você acaba expulsando as famílias pobres, que não têm recurso nem para comprar a casa própria, e então você não tem muito jeito, você acaba realmente tendo um conflito grande com esse segmento. A cidade de São Paulo tem um outro aspecto importante, que são os moradores de rua, que é um número relativamente expressivo. Eu digo relativamente porque existem alguns estrangeiros que chegam aqui, que planejadores de outras cidades mundiais, como Nova York, por exemplo, Paris, e falam, não, isso você tem em todo mundo, todas as cidades do mundo têm os moradores de rua, porque, enfim, o sujeito ele não cumpre regras. Um dos princípios dele é não cumprir regras.
não ter limites. Então ele vai para a rua, que não tem limite, e convive, fica por lá. E nos dias de frio, o pessoal fala, quer levar eles para o abrigo, e eles relutam, não querem. Mas, poxa vida, você está aqui sem comida, morrendo de frio e tal, e não quer ir para o abrigo? Não, não quero. Mas por que não quer? Porque não quero ter regras. É um posicionamento bastante próprio, específico e igual no mundo inteiro. Enfim, mas o próprio morador de rua, o mendigo, essa pessoa, ela traz também, além das questões de drogas, e que é o consumo de drogas, esse tipo de coisa, o perigo, o assalto, o roubo é muito comum. Você às vezes tem o posto policial, os guardas ali presentes, na Praça da Sé isso é muito comum, e a 20 metros da polícia, o sujeito larga uma linha, vem o outro e rouba. Isso é inevitável, né? E isso ocorre a todas as horas do dia e da noite também. Eu tenho um sócio, inclusive, alguns aqui conhecem, que é o Paulo Menezes. Ele faz, nos finais de semana, um final de semana por mês, ele vai junto com uma igreja e ajuda essas pessoas da Praça da Sé à noite. E ele fala, olha, o movimento à noite parece que está de dia, de tanta gente andando e, enfim, uma espécie de um footing popular, digamos assim, abaixo do popular, né? Enfim, a requalificação do centro vai trazer uma melhora na qualidade ambiental significativa, porque ao cuidar da cidade, cuidar melhor da cidade e cuidar também melhor do cidadão, faz com que você mude bastante toda a vida urbana e você pode criar dentro da região com maior qualidade de infraestrutura da cidade que nós temos, né? Onde nós temos uma boa estrutura de transportes, de metrô, de trem, né? Trem suburbano, linhas de ônibus para tudo quanto é lugar, é justamente no centro da cidade. Então, por que levar o cidadão? Por que o cidadão sai do centro da cidade? Tem alguns bairros aqui, como Paris, por exemplo, que nos últimos 20 anos só perdeu população. Perdeu porque ele não suporta, não aguenta pagar o aluguel e vai morar no Parque Anhanguera, vai morar em Ferraz de Vasconcelos, Itaquera, exatamente. Vai para o extremo da periferia, onde o terreno é barato e o produto imobiliário é barato e cabe no bolso. Então, ele vai para lá. Só que isso cria problema de locomoção. Ele vai demorar de 1 a 2 horas para ir e 1 a 2 horas para voltar do trabalho, dentro de um ônibus que vai estar provocando o trânsito, piorando o trânsito, naturalmente. E isso tudo começa a trazer conflitos para a cidade desnecessários. Se você conseguisse manter esse cidadão no centro, onde ele tem tudo, seria bastante interessante. Então, existe essa linha, uma das linhas de quem pensa na requalificação do centro é dizer o seguinte: vamos trazer a habitação, vamos trazer o habitante, especialmente o popular, para o centro da cidade. Nessa linha, você teve, por exemplo, tivemos aí alguns prefeitos, especialmente 2 prefeitas, a Erundina e a Marta Suplicy, querendo trazer, e às vezes com uma visão que, na minha opinião, é um pouco equivocada, de dizer, olha, vamos
para o centro com habitação popular. Não basta ser, nós não podemos dar uma preferência para um segmento da sociedade. Os vários perfis, é importante que tenham vários perfis de ocupação, para você ter uma animação diferente, para você ter um interesse da sociedade de um modo geral, olhar com um pouco de mais atenção a questão do centro mesmo e atentar para essa, como é que eu diria, perceber que o centro da cidade é um local talvez mais adequado para você hoje morar, né, do que inúmeros bairros na região, digamos, no entorno do centro expandido. Nessa linha, por exemplo, o Marco Antônio do Vivo Centro, que morava ali perto na Rua Marília, próximo da Alameda Santos, saiu lá de um apartamento, que era, ainda por cima, ele tinha uma curiosidade, ele morava num apartamento duplex, que não era um duplex. Ele comprou 2 apartamentos contíguos e formou um apartamento duplex. Então, um apartamento difícil de ser vendido, inclusive ficou anos aí no mercado, até achar alguém que encaixava naquele perfil. E mudou para onde? Mudou para a Rua Araújo. Exatamente para estimular. Ele falou, se eu não der o exemplo, né, quem dará? Né? Então, mora na Rua Araújo e falou, olha, Pompeia, eu tinha 2 carros, agora eu só tenho um, e estou começando a querer me desfazer desse um também. Só não me desfaço porque nos finais de semana vou para o interior. Tem lá uma chácara no interior, então acabo indo de automóvel. Mas logo, logo vou abandonar e vou de ônibus. Mas, enfim, o fato é que ali na Avenida São Luís, vocês são corretores, conhecem melhor a história ali dos prédios de apartamentos que tem na Avenida São Luís, perto do Caetano de Campos. Apartamentos de altíssima qualidade, inclusive eu estive há alguns anos fazendo uma avaliação lá de um apartamento que pertencia e ainda morava a mãe do Suplicy, só para ter uma curiosidade. Depois ela se mudou ali atrás do shopping. Foi mudando para a região do Iguatemi. Mas só para ter uma ideia da qualidade de vida que o centro oferece, mas que as pessoas, de antemão, já têm uma certa preconceito, né? E esse preconceito pode ser mudado, basta haver uma vontade política verdadeira, porque daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas vou voltar aqui para gentrificação, né? Um termo novo. Então, vou ler um pouquinho aqui. A história do urbanismo mostra que toda intervenção urbana provoca mudanças no valor da terra, e quase sempre quem sai perdendo é a população mais pobre. Geralmente, o processo se dá pela valorização de alguma área, o que leva à substituição da população local por outra de maior poder aquisitivo, que pode bancar o alto custo dos imóveis e dos serviços que se instalam na região. Esse processo é chamado de gentrificação. Bom, hoje aqui mesmo no lanchinho que nós estávamos tomando, nós estávamos conversando lá sobre os altos valores do centro da cidade. Ali o Cadoro está lançando na faixa de R$10 mil o metro quadrado. Há de convir quem é do ramo que nós estamos num preço um pouco, aparentemente, extrapolando um pouco acima do que seria razoável. Quase em frente, na Augusta também, esquina com a Maria Antônia, com a Antônia de Queiroz, tem um outro empreendimento que está na casa dos 8 a 9.
Mas esse, curiosamente, nós mandamos lá uma pessoa do escritório para visitar, e é um pré-lançamento. Então, na verdade, não estamos vendendo, não estamos vendendo ainda. Mas qual é o preço? O preço é entre 8.500 e 10. Puxa vida, tudo isso? Achei que eram 6. Não, mas pode sair por menos. Enfim, o pessoal está testando, né, com esse breve lançamento, o mercado. E esse processo acaba sendo um pouco desgastante, porque, inclusive, ouvi dizer que o Ministério Público vai olhar isso com uma certa atenção maior, porque ele acha que está iludindo a população. Quando você faz o breve lançamento, o sujeito tem uma perspectiva de que ele pode comprar aquele produto, e vai, e às vezes não lança aquele produto, lança outro produto, porque aquele que foi ensaiado não resultou não foi viável, verificou-se a inviabilidade simplesmente por falta de demanda. Bom, voltando aqui para o terceiro parágrafo do slide. Algumas obras provocam um fenômeno inverso, isto é, afastam os mais ricos e criam situações de empobrecimento. É o caso do elevado Costa e Silva. No final da exposição, da palestra, eu trouxe um caso aqui de Nova York, que é interessante, tá? Eu trouxe para comentar. Então, o caso do Minhocão, que desqualificou os arredores da Avenida São João, e que desvalorizou fortemente os apartamentos que estavam na Amaral Gurgel, na Rua das Palmeiras. Foi um desastre, né? Revalorizar uma região não significa necessariamente expulsar a população local. Em Barcelona, por exemplo, a prefeitura arcou com os custos da recuperação urbana, investindo em habitação social, evitando que a população de baixa renda tivesse que se deslocar. O patrimônio arquitetônico era muito valioso e sua conservação muito cara. Bom, eu acredito que justamente que o poder público tem que cuidar dessa questão da habitação social e da habitação mais baixa da população. O popular, que pode pagar, digamos, R$50 por mês, no máximo, R$50 por mês, que é justamente aquelas famílias que estão do 0 a 3 salários mínimos de recebimento de salário, e que só o governo pode atuar. A iniciativa privada não tem, em São Paulo não tem nenhuma condição. Em outras cidades aí pelo interior, você tem algumas empresinhas pequenas que conseguem atuar até para esse segmento, mas em São Paulo não é possível. Barcelona deu um bom exemplo aí, e a instituição pública tocou isso com muito saber. Problemas da revitalização do centro. Falta de áreas para novos empreendimentos. Poucos terrenos disponíveis, muitos com problemas de documentação, pois envolve inventários, dívidas tributárias, ações judiciais, etc. Quando se encontra um terreno sem problemas burocráticos, surgem restrições do patrimônio histórico. Muito comum aqui em São Paulo, isso ocorre com uma frequência muito grande. São Paulo, Rio, Recife, mas São Paulo, o centro da cidade de São Paulo é muito problemático. Uma certa vez eu estava num debate, não me recordo, acho que foi enfim, aqui na região central, o sindicato dos advogados, se não me engano, e estava o presidente do Compresp presente, e ele estava fazendo uma exposição sobre os imóveis tombados e tudo mais. Eu pedi a palavra e disse que acharia interessante
que pudesse, que pensassem, né? Estavam discutindo o começo da solução da Cracolândia. E eu disse, olha, eu sou da opinião que nós deveríamos pegar o perímetro da Cracolândia e, tirando os prédios tombados, derrubar tudo. Tudo. Derruba tudo e... mas como? Desapropria. Paga, indeniza os moradores, põe eles morando em edifícios temporários nos arredores do centro, ou paga o aluguel para que eles possam morar numa situação dessa. E os comerciantes não seriam retirados das suas lojas. Eles seriam, durante o período da obra, seriam indenizados pelo não recebimento daquele período de faturamento. Mas como isso? O poder público entra, desapropria temporariamente, recicla totalmente o perfil urbano, inclusive alterando leitos de ruas. Mas isso é uma loucura e tal. Parece uma loucura, mas se fosse no Japão, teria resolvido. O Japão criou uma ilha, né, para fazer um aeroporto. Estava precisando de aeroporto, não tinha espaço. Lá o problema de espaço é muito pior do que São Paulo. Então, eles fizeram uma ilha, né? Apenas uma maravilha. Isso passa nos canais fechados, a obra inteira é uma maravilha. E o investimento é altíssimo. Mas, enfim. Bom, olhando ainda aí o mesmo slide, os órgãos de preservação impõem limites para construções em áreas envoltórias dos cerca de 1.000 bens tombados no centro. Quando há um terreno livre de todos esses problemas, aparece a burocracia. Empresários do setor apontam que um projeto imobiliário no centro dificilmente demora menos de 2 anos para ser aprovado. Isso, 2 anos para ser aprovado é rápido. Estive conversando com alguns empresários que estão tentando desenvolver edifícios nessa região e aí está, eu diria que o maior impedimento é a própria burocracia e as exigências de uso e ocupação do solo ligados à questão dos imóveis tombados. E o Lefebvre ficou muito louco da vida comigo, que eu falei esse despropósito, como ele usou o termo, e criticou bastante e tal, mas em outras cidades do mundo a gente tem visto isso, em Londres, por exemplo, em Nova York, enfim, a construção nova fazendo um contraste com o antigo. Então você tem uma situação bem interessante, porque justamente, de um lado, o novo faz aparecer o velho, faz aparecer o prédio histórico. Então é bem interessante e eu acredito que o Lefebvre pode mudar de opinião, mas vamos avante. Considerações. Então, são os Rês que eu havia citado: revitalização, requalificação, revalorização, reurbanização, retrofit. São todos processos que eu só estou olhando aqui o meu horário para ver se eu estou longe ou estou perto do meu tempo. Mas, enfim, o fato é que, na verdade, essas mudanças, alterações do centro, buscam qualidade de vida para todos, né? E se você conseguir aumentar a população do centro, você vai estar reduzindo o transporte de pessoas para as periferias e colaborando, de uma certa maneira, para o trânsito da cidade de São Paulo, que é outro gargalo que a cidade tem grave, né? Bom, para se conseguir isso, é preciso planejamento. Eu até tinha colocado no meu slide, o meu processador lá tirou planejamento, planejamento e planejamento. Precisa de um planejamento bastante
com uma visão bastante ampla do que é retrofit, do que é requalificação urbana. Então, eu digo que São Paulo, embora haja um esforço da administração pública, da prefeitura, ainda está muito longe de uma solução real para essa requalificação. Está muito distante. E, no final, aí eu trouxe um filminho para passar, para mostrar que diferença nós temos aqui no Brasil de duas visões um pouco diferentes, do ponto de vista de planejamento. Bom, mas depois que você planeja muito bem, que você olha a cidade um pouco mais ampla, abre um pouco mais o leque da superfície da cidade, do centro da cidade, e você executa, então, as obras, precisa ter uma implantação preocupada com a questão social, com a cidade propriamente dita, com a requalificação ambiental, com as questões de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, precisa ter uma fiscalização eficiente. E finalmente, uma manutenção bastante adequada, correta. Bom, sempre que você mexe, sempre que você altera, buscando qualidade no tecido urbano da cidade, você traz valorização, não, é inevitável. Então, eu só coloquei aqui esse mapa para mostrar que a região central, né, nós estaria aí com valores na casa de 600, 800 a R$ 1.200 o metro quadrado em 2005, né? Lembrar um pouco. Mas, se o terreno estiver muito caro, não adianta, você não consegue revitalizar nada. Porque eu me recordo que, na questão de 3, 4 anos atrás, num outro debate, era o secretário da Habitação, era um corretor conhecido de vocês, eu agora esqueço o nome, é corretor ainda? Orlando. Ele comentou, Pompeia, é muito difícil hoje de você requalificar, porque os terrenos, por exemplo, na Cracolândia, naquela época, estavam a R$ 2.000 o metro. Eu falei, não, os terrenos não estão a R$ 2.000, estão abaixo, bem abaixo. Há agora um processo especulativo por conta do projeto, mas antes dessa colocação desse projeto, os valores não se conseguia vender nada ali por R$ 400 o metro. Então, lojas que não conseguia se vender, né? Agora, houve o projeto e tal, começa o zum, sobe tudo. Então, como é que o poder público tem que agir? Ou ele desapropria antes de fomentar, de comentar, ou ele se associa à iniciativa, aos proprietários de imóveis da região e, sob um enfoque mais financeiro e de planejamento mesmo, você consegue transformar, reocupar e valer-se, então, desta requalificação e aí sim oferecer o produto imobiliário e não comprar, digamos, o terreno. Você já entra num processo de produzir a habitação, escritórios, enfim. Num desses debates, dessas discussões, aliás, essa minha palestra aqui é muito mais no sentido de fazer com que a gente reflita um pouco sobre esta questão, mas num desses debates, esqueci o que eu ia comentar, mas isso é uma falha do palestrante grave. Mas, bom, eu logo vou lembrar, deixa eu ir para frente um pouquinho.
Bom, deixa eu ir aqui. Bom, outra coisa que acaba essa requalificação, esse retrofit trazendo, é exatamente emprego, né? O centro de São Paulo perdeu habitantes nas últimas décadas, mas manteve a concentração de empregos. Enquanto o distrito da Sé, a relação é de 4,3 empregos por habitante, esses dados são do IBGE agora, desse último censo. Tiradentes, cidade de Tiradentes, e Parelheiros é covardia, mas cidade de Tiradentes é de 0,014. Então, a redução, a mão de obra, tudo está dentro da cidade, dentro do centro expandido e, naturalmente, no centrão. E a necessidade de um melhor aproveitamento da farta infraestrutura existente no centro é outro motivo que já foi comentado da grande oportunidade que o centro oferece para esta questão. Aqui, alguns dados demográficos interessantes. Os distritos da Sé, República, a população nos anos 80, nós tínhamos os dois distritos, o centro, 93 mil, caiu em 91 para 85 mil, 71 mil em 96, 60 mil em 99. Então, nós estamos com taxas de crescimento ao contrário, né? Nós estamos com taxas negativas e isso é preocupante e é mais um motivo para tentar mudar um pouco essa visão dos nossos governantes. Na verdade, o que precisa é de um planejamento mais expressivo, mais amplo em todos os segmentos. Bom, aqui nós temos também no quadro de baixo a renda familiar, também mostrando que essa ocupação tem um cunho popular bem expressivo. Aqui eu comento um pouco do histórico dos esforços de revitalização do centro. Nós temos aí a prefeita Luísa Erundina, que na época dela, ela achou interessante, conversando com o seu staff, aprovou uma lei para tentar estimular o crescimento de novos edifícios espalhados pela região central. Nessa época, meu irmão, que foi o fundador da Embraesp, junto com o arquiteto Fábio Penteado, algumas pessoas devem conhecer, faleceu agora, semana passada, fizeram uma provocação. Vamos provocar a Erundina? Reuniram, ela havia feito uma lei para estimular a requalificação do centro, através de que poderiam ser construídos 100 mil metros quadrados em vários prédios na região central. E eles fizeram o seguinte, reuniram os 100 mil metros num único empreendimento que seria feito na quadra do Anhangabaú, onde tem o Cine Cairo. Seria feito naquela quadra, manteriam o prédio, o edifício ali da esquina da Esplanada com Anhangabaú, aquele prédio bastante alto ali, ele ficaria, manteria o prédio do Conservatório de Música e o hotel, e a sede da Votorantim, que está tombado também, que é o Hotel Esplanada. O resto, para o chão, e a prefeitura indenizaria os proprietários. Mas aonde ela vai arrumar dinheiro para isso? Não. Os incorporadores e construtoras estavam dispostos a pagar toda a indenização. A prefeitura só tinha a obrigação de indenizar, né? Mas, enfim, esbarrava em outras questões de toda a ordem. Mas eles fizeram um projeto, o prédio era bastante alto, ele tinha por volta de 5 pavimentos de shopping, e depois começava o edifício em cima, de um lado hotel, do outro lado escritórios,
e ele ficaria mais alto do que o prédio mais alto da Paulista. Lá seriam aproximadamente, além desses 5 pavimentos de shopping, seriam mais 60 e poucos andares, e depois, em cima dele, teria ainda um restaurante, enfim, giratório e tudo mais. Ele foi levado, esse projeto, então, aos elevadores, na época, Atlas e Otis, e não tinha ainda essa empresa americana, para saber se eles tinham condição de servir a circulação vertical. Eles elaboraram um plano para atender esse prédio, estudaram, fizeram uma pós-graduação quase, para poder orientar essa colocação de elevadores. Enfim, foi feita uma estrutura bastante interessante, tudo pronto para que acontecesse, mas precisava que o poder público desapropriasse. Não precisava pagar, eles tinham quem pagaria, mas não aconteceu. Só para ter uma ideia, na época, aquele profissional, me foge agora o nome, do CET, que é conhecido até hoje, Scaringella, foi convidado para fazer um programa de estacionamentos, como resolver o problema do estacionamento. Ele já propôs um amplo estacionamento muito maior do que a necessidade do empreendimento, mas que atendesse o Teatro Municipal e outras, a Biblioteca Mário de Andrade, enfim. Então, teriam 2 subsolos que abrangeriam desde do Largo do Paissandu até a Avenida São Luís, enfim, uma abrangência bastante ampla, levando já em consideração o metrô, que o metrô passa ali embaixo, já havia uma estruturação para poder não complicar a passagem do metrô. Tinha uma saída no Largo Paissandu, outra perto do Teatro Municipal, uma ou duas para o Vale do Anhangabaú, e, enfim, mais alguma outra que eu não me recordo agora. Na Praça da República, ia até a Praça da República, enfim, era uma área bastante grande e que poderia ser feita em 2 etapas, primeiro subsolo e segundo subsolo. E, enfim, o projeto estava muito bem estruturado e depois o Fábio Penteado, que era o arquiteto, acabou sendo convidado para uma exposição em Paris, levou o projeto, acabou sendo premiado também o projeto dele nessa oportunidade. Isso foi na década de 80. Bom, a Erundina era prefeita. Bom, eu não acredito numa reciclagem significativa na cidade, pontual. Cracolândia, todo mundo pode olhar lá, passear na Cracolândia, nada aconteceu, ou muito pouco aconteceu, derrubaram alguns imóveis e tudo mais, mas nada sai do chão, os incentivos fiscais continuam sendo cobrados, porque tem 2 ou 3 pioneiros que foram para lá, mas até hoje não receberam os incentivos que eram prometidos. E temos aí o plano do Parque Dom Pedro, que foi apresentado, acho que a semana passada, 15 dias atrás. É interessante, o Parque Dom Pedro já tinha um outro projeto do De Pascoal, de anos atrás, e de tanto tempo vem um novo projeto. O poder público, a prefeitura, precisa olhar a cidade como um todo, fazer um grande projeto. Tira todos os limites, na minha opinião, para provocar mesmo. Condição de aproveitamento do terreno face à legislação. Não existe, não tem legislação. Mas como não tem legislação? Não. O senhor quer aprovar? Quero. Nós vamos mandar para uma comissão que foi instaurada para analisar projetos de interesse para a cidade. Quero fazer
60 andares de 1.000 metros quadrados. Aonde o senhor quer fazer? Aqui e tal. Então, aqui o senhor vai ter que cumprir determinadas regras para fazer esses 60 andares. Mas eu posso fazer? Pode. É só cumprir essas determinadas regras. Em Tóquio, os limites são prismas de iluminação. Só. Ele precisa ter um prisma de iluminação. Se ele levantar muito alto, ele precisa estar num terreno bastante grande para ele não jogar sombra em cima daqueles prédios vizinhos. Então, ele levanta 100 andares, não tem importância. Ele fica dentro de uma área mais ampla. E assim por diante, quer dizer, é uma outra visão da cidade, do crescimento, é uma outra história. A Prefeitura de São Paulo, agora o Kassab, né, desapropriou 53 imóveis, dando início ao programa de requalificação urbana do centro. Esse já era um pensamento antigo dos prefeitos anteriores. Não aconteceu, o Kassab mais ágil, mais, não sei, talvez mais escolado, desapropriou. Mas é aquela história, não basta desapropriar, não basta, ele precisa executar e depois precisa fiscalizar e, enfim, precisa ocupar esses imóveis. A Prefeitura de São Paulo desapropriou, só repetindo, né? O Renova o Centro, Programa de Habitação e Requalificação Urbana da Coab, irá reformar edifícios comerciais, residenciais e antigos hotéis da região. Aliás, isso já vem acontecendo muito esporadicamente. Alguns desses edifícios foram feitos com incorporadores privados que tocaram esses projetos. E, curiosamente, ali na Vera de Carvalho, um desses pequenos empreendedores, ele é, inclusive, acho que é vice-presidente do Secov, fez um prédio ali e ele pegou, era um hotel, estou tentando lembrar, acho que era Vila Rica o nome do hotel, não tenho certeza, e transformou em apartamentos. No meio da obra, ele tinha vendido todos os apartamentos. Para quem? Para moradores locais, né? Bom, agora estou terminando quase. Eu lembrei de citar aqui um caso de Nova York, dessa High Line Park, que é a linha de trem alta. Seria uma espécie do minhocão, onde eles fizeram esse... Está vendo? Aqui e aqui passavam linhas. Estrada de ferro. É um minhocão de 2,9 quilômetros, ferroviário. Tiraram a ferrovia, quer dizer, tiraram o trem, a ferrovia continuou, e requalificaram, né? E virou um parque linear, alto, muito frequentado. Eu tinha um filme, mas não consegui instalar, e que mostra isso com uma clareza bastante interessante, várias perspectivas de quem passa pela rua, e fica no centro da cidade, e seria talvez uma solução para o nosso minhocão, em vez de ter que derrubá-lo, enfim. Mas isso... O Puerto Madeiro, em Buenos Aires, é outro ponto que muita gente aqui provavelmente já conhece. E, para encerrar, eu vou pedir aqui o ajudante aqui do sistema, que pediu que eu queria passar um filmezinho. Localizada na área central da cidade do Rio de Janeiro e às margens da Baía de Guanabara, um dos maiores ícones da cidade, a região portuária, é objeto de um grandioso projeto de revitalização. Considerada durante décadas como a porta de entrada do país, desde a abertura dos portos em 1808, a região portuária, apesar do atual cenário de abandono e degradação, guarda em si um potencial extraordinário para se transformar em uma nova e forte centralidade comercial, residencial e de lazer, polarizadora de novos investimentos na cidade. O projeto Porto Maravilha, promovido e liderado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, aponta para a requalificação urbanística sustentável desta extensa região de 490 hectares. O processo de renovação resulta de uma ação integrada e multidisciplinar dos governos federal, estadual e municipal,
que inclui ações urbanísticas, onde o meio ambiente, a cultura, o turismo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável são a sua moeda forte. O projeto Porto Maravilha abrange uma complexa trama de intervenções na infraestrutura urbana, que inclui implantação de novas redes de esgotamento sanitário, água potável, energia elétrica, gás, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, além de moderno sistema de telecomunicação. A sua viabilidade também está associada a uma grandiosa e completa reestruturação dos bairros e sua malha viária, que aponta para uma alternativa ao elevado da Avenida Perimetral. O sistema viário proposto busca a humanização e criação de corredores verdes e arejados, onde o veículo automotivo passa a ser elemento secundário na paisagem, priorizando-se a convivência da população com a Baía de Guanabara e seus atrativos naturais. O projeto de reurbanização para a Praça Mauá prevê a integração espacial total com o antigo pier desativado, que leva o mesmo nome, transformando esta área na verdadeira porta de entrada do turismo no país. Com o trânsito subterrâneo pela Praça Mauá em direção à Avenida Rodrigues Alves, o automóvel torna-se elemento coadjuvante nesse processo. A implantação de novos trechos de ciclovia na área, integrando os bairros da região com outras localidades, servirá como modelo para o restante da cidade. O novo tratamento urbanístico proposto para a Avenida Rodrigues Alves a transforma em um verdadeiro bulevar, criando novas áreas verdes, espaços livres e contemplativos para a população, considerando-se a remoção de alguns armazéns que bloqueiam atualmente a vista da Baía. Nas vias arteriais, está reservada área específica para a implantação de um sistema de veículos leves sobre trilhos, VLT, que juntamente com as vias reurbanizadas, possibilitam uma melhor articulação e permeabilidade viária intra- e extra-bairros. Paralelo à nova Avenida Rodrigues Alves e à Avenida Francisco Bicalho, um novo eixo viário é implantado, interligando o bairro de São Cristóvão à Praça Mauá. Este eixo é a principal artéria do complexo de vias, criado e remodelado na região. As avenidas Equador, Venezuela e a antiga linha férrea, atualmente desativada, conformam este novo corredor, projetado para receber as demandas da nova densidade populacional projetada para o local. Além dos principais eixos viários já citados, uma grande malha de vias secundárias permeia os bairros. Nos grandes cruzamentos, é dada a preferência aos pedestres com a construção de passarelas ou passagens semi-enterradas. Nos morros da Conceição, Saúde, Gamboa e Morro do Pinto, onde o traçado urbano colonial encontra-se ainda preservado, são promovidas melhorias buscando valorizar os espaços públicos em consonância com as iniciativas já preconizadas nos projetos desenvolvidos pela Prefeitura. Com o programa Novas Alternativas, construções que guardam a história do Rio vão ser recuperadas. É a cidade do Rio de Janeiro se voltando para os bairros em que foi gerada. O projeto de revitalização da área portuária busca com a Operação Urbana Consorciada, instrumento criado pelo Estatuto da Cidade, a oportunidade para estabelecer uma nova base e parâmetros de legislação urbanística que, mediante a participação da iniciativa privada, viabiliza a implantação de uma nova e moderna infraestrutura e a revalorização da região. O projeto Porto Maravilha resgata a importância da Avenida Francisco Bicalho e a reposiciona como a nova porta de entrada da cidade. Suas vias são recuperadas e suas calçadas recebem nova paginação de piso, vegetação e iluminação adequadas. O Porto Maravilha é, portanto, mais do que uma proposta de revalorização para a área portuária da cidade. É um projeto audacioso que inclui novos padrões urbanísticos, extrapola a dimensão da área central e posiciona a cidade do Rio de Janeiro em um novo patamar internacional.
Muito obrigado. Desculpa aí o tempo. Boa noite. É Luiz Macedo Neto. Sua palestra pareceu assim, com o senhor muito otimista quanto a essa revitalização do centro. Essa não é a minha opinião, né? Mas a gente respeita a do senhor. Porque o Kassab, hoje saiu no jornal, na internet, um homem que gasta 54 milhões em propaganda e reserva 5 milhões para revitalização e áreas de risco, eu não tenho esse otimismo que o senhor tem. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Eu concordo plenamente com você. Nós estamos vendo, então, mais um prefeito que vai deixar o tempo fazer com que, enfim, que vai perder essa oportunidade de promover uma coisa mais séria, mais correta e de qualidade para a população. Eu citei ali a Erundina, que pensou que, fazendo aquela requalificação dos 100 mil metros quadrados, estava fazendo uma grande coisa. O mesmo ocorreu com a prefeita posterior, a Marta. Aliás, a Marta comeu barriga com o projeto Monumenta, não sei se já ouviram falar. O projeto Monumenta, quando começou a desenvolver as suas intervenções, tinha para São Paulo 100 milhões de dólares para usar em São Paulo. Como a prefeitura esqueceu, não percebeu, acabou sobrando 6 milhões de dólares, que foi quando eles perceberam que tinham comido essa barriga. Enfim, São Luís do Maranhão recebeu uma parte desses 94 milhões de dólares, foi para São Luís. Isso porque o prefeito de São Luís exerceu a sua função de desenvolver essa questão. E aproveitar esse dinheiro do Banco Mundial, do Banco, sei lá, esse dinheiro estava disponível e a cidade de São Paulo perdeu. Então, o Kassab, pelo visto, está entrando pelo mesmo caminho, e o que nós precisamos é de levar a sério, realmente, se quiser retrofitar para valer, tem que fazer coisas como Nova York, como nós vemos aí. Londres, eu não consegui arrumar uma fotografia de boa qualidade para mostrar aquilo que eu havia comentado, de colocar o velho do lado do novo, mas tem um projeto lá muito bom, já está pronto e é muito legal. Buenos Aires, com o Porto Madeira, mostra isso claramente, quer dizer, aqui na América do Sul, né, num país, numa cidade que tem um custo de vida bem mais leve do que São Paulo, fez aquele projeto maravilhoso. Quem conhece, não sei se conhece, mas o que nós precisamos é levar a sério essas, não usar como âncora política, e sim pensar na cidade propriamente dito para valer. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela palestra, né, de um assunto tão interessante que está acontecendo hoje no centro de São Paulo, muito importante para a gente. A minha pergunta é referente aos lançamentos, hoje, como o senhor citou, o imóvel na Augusta, com a... O Cadoro e Augusta com Maria Antônia. Com Antônia de Queiroz. Antônia de Queiroz. Isso. Hoje os empreendimentos eles vêm com um valor supervalorizado na planta, ou seja, eles estão por 100% do valor do imóvel que já está lá construído, está sendo cobrado às vezes até além disso. O senhor citou que parece que o Ministério Público já está de olho nisso e talvez faça uma intervenção, é isso? Não, o Ministério Público está de olho nos breves lançamentos, essa maneira de lançar sem lançar, isso, de testar o mercado, porque, de uma certa maneira, ele está lendo que é uma maneira de enganar a população. Porque, né? Desculpa, porque esses imóveis, eles lançam, ficam em torno de 6 meses para serem lançados, eles ficam instigando as pessoas. Exatamente, e às vezes não sai esse produto que está sendo oferecido. Às vezes esse produto que está em oferta
não é levado avante. Então, muda-se totalmente o projeto e tal, porque perceberam que as pessoas estão lá dispostas a comprar uma coisa mais em conta, mais barata, e que não é aquele produto que eles estão oferecendo. Então, volta para trás, muda o projeto e lança um novo empreendimento. Tá. Meu nome é Paulo Santos. Tá? Muito obrigado pela palestra. Tá? Espero voltar a ter um outro contato com o senhor. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Pompeu. Meu nome é Santos, sou corretor. Pompeia. Parabéns aí pela explanação. Pompeia, viu? É Pompeia. A minha pergunta é o seguinte: como o senhor explanou logo no início, né, o desenvolvimento de São Paulo, né, na área norte e sul está limitado, né, e mais a região leste e oeste, né, que tem espaço para crescer. Então a gente fala muito em revitalização do centro. E para as regiões leste ou até também oeste, por que não se há um investimento, um desenvolvimento, né, planos, projetos, né, para a curto, médio prazo? Bom, primeiro lembrar que a nossa zona oeste é muito curta, porque o município de Osasco, ele se aproxima muito ali da cidade universitária. Da cidade universitária para o fim do município, nós estamos muito próximos. E a zona leste é a mais adequada para esse desenvolvimento. Inclusive, o governador acabou criando uma nova unidade da USP na zona leste, e que é um propulsor também, um bom vetor de crescimento e de interesse para a população de um modo geral, a universidade, a USP, o campus 2 da USP, né? Na cidade de São Paulo. Mas existem projetos muito interessantes e que precisam só ser executados. Mesmo da Marta, que eu critiquei aqui na região central, ela tem um projeto bastante interessante para a Zona Leste, especialmente ali próximo a Jacu-Pêssego, criando uma área industrial, uma área de desenvolvimento industrial bastante interessante. Foram analisados vários segmentos da indústria que poderiam se desenvolver ali, da indústria de gás, por exemplo, máquinas e algumas outras áreas que não me recordo no momento. Mas isso buscando o emprego naquela região e para evitar também que o pessoal saia da Zona Leste e vá para a Zona Norte ou para a Zona Sul para trabalhar, mora na Zona Leste e trabalha na Zona Sul, cria o problema do trânsito novamente, estimulando, enfim, uma situação que ninguém deseja, né? Criar essa circulação de trânsito, de movimento, que é o desastre. Um dos principais problemas da cidade o pessoal fala da mobilidade, mas eu brinco que é a imobilidade. Nós temos esse problema drástico, né? E dizer que meu sobrenome é Pompeia, mas que tem muita gente que confunde com Pamplona, então Pompeu. E meu irmão, que eu citei, o Luiz Antônio Pompeia, que já faleceu em 2000, ele brincava que ele falava o seguinte: eu vou mudar meu sobrenome para Perdizes, porque vale mais, né? Então, era só uma brincadeira. Pois não. Então, complementando, porque atualmente a gente verifica lá, né, na Zona Leste, né, o que está em evidência, né, a construção do estádio ali, né, do Corinthians. Então, a gente não vê outras obras, né, aproveitando esse gancho, né, para desenvolver a região, porque a gente se fala de um projeto, né, que é o estádio de 3 anos, vamos colocar. Não deveria já iniciar outras obras, outros investimentos ali na região? Olha, uma curiosidade, eu sou muito procurado por jornalistas para falar sobre o tema do Itaquerão. E eles dizem: olha, o Itaquerão não vai trazer valorização para o segmento residencial? E eu digo normalmente que não. Eu falo, olha, ele pode trazer uma infraestrutura de interesse, porque vai levar água, esgoto, saneamento e tal, mas para o segmento residencial, morar perto do estádio
Não é fator valorizante, ao contrário, desvaloriza. O pessoal assusta lá, o jornalista que não entende, é como o juiz, o jornalista, não entende nada de nada. Cada vez que ele vai fazer uma matéria, ele vai lá buscar tal, e aí você decepciona o jornalista. Mas, na minha opinião, o segmento residencial não valoriza. Ele vai poder trazer, vai falar, mas não vai melhorar o comércio. Olha, o comércio vai melhorar no trecho onde passa a gente. Só, porque onde não passa a gente não tem comércio. Então, ele vai trazer uma infraestrutura que poderá ser distribuída para outros bairros nos arredores. Mas trazer valorização imobiliária para o segmento residencial, veja o Morumbi, que as casas próximas ao estádio não valem nada, você não consegue vender pelo justo valor, porque não tem demanda, né? Na verdade é isso. Ok, obrigado. Boa noite para todos, seu Pompeia. De qualquer forma, vamos começar assim. O senhor já nasceu nobre, porque a Pompeia é boa, Pamplona também, né? E Perdizes nem se fala. Então, já são bairros de primeira linha. Eu vim para o inverso, né? Eu sou corretora, sou Aparecida, para deixar o depoimento da felicidade. Eu acho que o centro é tudo, né? Acho que o centro é mais uma questão de comportamento, inclusive, do cidadão. Toda a capital merece e precisa ser o destaque desse país. No caso, São Paulo é isso mesmo. Eu vivo no centro, eu ganho minha vida no centro, eu ganho meu dinheiro há 30 anos no centro e acredito que é um grande momento. Os colegas devem trabalhar com muito otimismo. Não digo que adoro, não é esta a questão. Eu digo o empreendimento velho mesmo, né? Os bons apartamentos estão lá, você pode dormir no mármore pelo mesmo valor que outros empreendimentos. Eu venho mais para corroborar, eu acho que com os colegas, dizendo que é possível, sim, o centro tem que ficar bom. É justo, é justíssimo que ele fique bom e limpo e que a gente mude o comportamento, né? Porque é uma questão de comportamento mesmo. Obrigada. Concordo plenamente em gênero, número e grau. A senhora está com toda a razão. Boa noite, meu nome é Augusto. O que o senhor teria a dizer sobre o Singapura? Valorizaria o centro também, a nível da população? Veja, o projeto do Singapura, você pode ter um Singapura um pouco melhorado do ponto de vista arquitetônico, que você pode ter, do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista de qualidade de vida do morador do Singapura. Então, eu acredito que é importante que tenham Singapuras no centro. Não que seja um centro só de Singapuras, mas que exista lá alguns Singapuras. Mas ajudaria, né? Ajuda, sem dúvida nenhuma, com certeza. E outra coisa, você pode ter o mesmo conceito do Singapura em retrofits de prédios antigos, mesmo prédios comerciais que vão dar espaço aos verdadeiros lofts, que o pessoal fala, criar uma marca para o loft, criar um novo produto que é parecido com o que tem pé direito duplo e tudo. Não precisa nada disso. Faz o loft dentro desses prédios de escritórios, que eu gosto de ilustrar com algumas figuras. Quem assistiu Ghost, onde o casal morava, é um loft. Verdadeiro loft. Então, é transformar, anda aquele elevador de grade, tal, mas chega lá no espaço dele, é um espaço aberto, ele tem, acho que o banheiro é fechado, o resto é comum, cozinha, sala, né? Apenas o banheiro é fechado. E nós temos essa oportunidade na cidade de São Paulo, com uma clareza muito grande, e os políticos, enfim, quem cuida da cidade, que são os administradores públicos, têm a obrigação de tocar isso, para valer, pensando um pouco mais amplo. Nós temos que ser, outro dia eu conversando no prédio da Bolsa, lá com uma turma grande, preocupada em pensar o centro, precisamos ser mais ousados. Pô. Nós estamos muito tímidos com as nossas propostas. Todos os prefeitos, os últimos prefeitos, precisam se espelhar em prefeitos de grandes cidades que realmente fizeram alguma coisa para valer. As cidades estão aí, estão no hemisfério norte, via de regra. Mas aqui,
em Montevidéu e Buenos Aires. Nós temos excelentes exemplos e a gente precisa fazer. Na Bahia, em Salvador, tem uma espécie de um porto madeira lá no porto da Bahia, no porto de Salvador. Foi um sucesso e tem movimento. Até 4 horas da madrugada tem movimento lá no Porto Madeira. Eu estou tentando lembrar o nome do empreendimento deles, em Salvador. Muito legal, muito bacana, movimentado, com restaurantes de muito boa qualidade. E é uma beleza, uma coisa que realmente... Como? Obrigado. Bahia Marina. Bahia Marina. Então, obrigado.